Cumprimentar a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença. Glorifico, adoro o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E importa que estejamos também santos. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, como você tem entrado e se portado na presença do Senhor? Na presença do Senhor. Você está na presença do Santo dos Santos. Você precisa se portar também na presença dele como santos. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na presença linda. A presença dele é linda. Oh, aleluia. A presença dele é poderosa. Então você pode entrar na presença dele, reverenciar ele com santidade. Aleluia, glória a Deus. Você pode desfrutar da beleza que há na presença linda dele. Aleluia, e você na presença dele pode ser curado, porque a presença dele é poderosa para te curar, para te libertar. Aleluia, glória a Deus, para operar o milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você está na presença dele, pega esse pão. Aleluia, glória a Deus. Coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Quando eu me referia sobre entrar na presença do Senhor, ele é santo. E importa nós estarmos santos também na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus me fez de lembrar da forma que nós entramos na presença dele. Nós não podemos entrar de qualquer maneira. Precisamos ter reverência e sentir temor ao estar na presença do Senhor. Quando você estiver na presença do Senhor, olhe no espelho. Veja, aleluia, como está a roupa que você usou, que você escolheu para estar na presença dele. Você está na presença dele, aleluia. Você precisa estar bem vestida para estar na presença dele, aleluia. Tem pessoas que vai no templo adorar o Senhor e nem se preocupa com a roupa que está usando. E isso para Deus é importante. Para você pode achar assim, não tem importância nenhuma. Tem sim. Você está na presença do Santo dos Santos. Vê o tamanho da saia, a mulher, que você está indo no culto, cultuar ao Senhor. Vê o tamanho do vestido, dá uma olhada no decote, se o vestido tem decote. Aleluia, se santifica na presença do Senhor, ele é santo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor, ele se importa com isso. Ele é santo, tenha temor, sinta temor. Aleluia, quando estiver na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor faz um convite para nós, fala assim, vinde a mim, como estais? Aleluia, venha como está. Mas cabe a nós, com temor, com tremor a Deus, olhar para nós e dizer, eu não posso ir com esta roupa. Essa roupa está me deixando muito sensual. E a sensualidade, ela é pecado. Eu estou na presença do Senhor. Eu vou me vestir assim. Aleluia, glória a Deus. Vinde a mim como está, mas não permaneça. Eu vou fumando. Nossa, eu fumo. Eu bebo. Aleluia, o Senhor está fazendo um convite. Vem. Venha a Ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mas não permaneça.
Há uma diferença em você vir, aleluia, glória a Deus, e permanecer. Vem, eu fumo, eu bebo, eu vou, aleluia, glória, mas eu não vou permanecer mais fumando e nem bebendo, não. Eu vou deixar Jesus me libertar, aleluia. Eu vou deixar Jesus me transformar. Eu vou deixar Jesus me curar. Deixa Jesus fazer a libertação em você, a transformação em você. Deixa. Aleluia. E você será uma nova mulher, um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, na presença do Senhor. É preciso, o povo de Deus perdeu o temor a Deus. O povo de Deus perdeu o temor. Vai na casa do Senhor, entra na presença do Senhor de qualquer maneira, não tá nem aí, mas passa a se preocupar. Jesus é santo, a casa de Deus, ela é santa, importa que sejamos santos também. Amém? Vamos meditar em Salmos, no seu capítulo 22, versículo 1. Aleluia, o salmista Davi é quem fez esse salmo. Aleluia, é uma corça da manhã. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Aleluia. Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo messiânico. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele estava pendurado na cruz do Calvário, quando ele já estava em agonia de morte ali, por todo o sofrimento que ele sofreu, das chicotadas que ele levou, dos açoites que ele levou sobre si, sangrando. Ele já estava na agonia da morte. Então, ele olha para o céu e diz: por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E muitas das vezes nós também já estamos no nosso limite. Passamos por luta, enfrentamos grandes lutas, grandes provações. É no trabalho, é em casa, é com filho, é com esposa, é uma causa na justiça. Eu não sei qual que é a luta que você está passando, que você está enfrentando. Mas muitas das vezes a luta está tão travada para nós. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos já chegando no limite, já não aguentamos mais. E aí nós gritamos por socorro, como Jesus gritou. Aleluia. Dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fez essa pergunta para Deus Pai. No momento de agonia. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes isso acontece conosco. No momento de agonia, a luta travada, nós pensamos que Deus nos desamparou. Deus meu, por que me desamparaste? Nós pensamos o porquê que ele nos desamparou. Aleluia. Mas o Senhor, ele não nos desampara. E ele nos leva até no nosso limite. Muitas das vezes ele nos deixa chegar até no nosso limite. Aleluia. Porque nós somos limitados, mas Deus não. E ele nos deixa chegar até no nosso limite. Aí ele vem e nos socorre. Porque no nosso limite, nós reconhecemos que precisamos de Deus. Nós clamamos a Deus. Jesus, ele clamou a Deus no limite.
Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos aqui em Mateus, no seu capítulo 27, versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Por volta da hora nona, a hora nona era 3 horas da tarde, clamou Jesus então em alta voz. Houve treva, houve escuridão na terra. O sol não deu a sua luz, escureceu. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele estava em agonia, prestes a morrer. Aleluia, glória a Deus. Por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou então Jesus em alta voz. Aleluia, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, glória a Deus. E nós clamamos o Senhor no limite, quando nós não estamos mais aguentando. Aleluia. É que nós clamamos ao Senhor. Aleluia. E Ele vem, porque Ele é misericordioso, porque Ele não aguenta ouvir um filho clamar. Aleluia. Chamar por Ele. Ele não aguenta ver um filho em sofrimento. Ele vem. Aleluia. Se você está no limite, já não está aguentando mais, já não está suportando mais, faça como Jesus. Clame ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Ele vem te socorrer. Aleluia. Deus meu, por que desamparaste? Aleluia. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. Muitos não entendem. Quando nós estamos no nosso limite, já não aguentando mais, e nós então clamamos ao Senhor. Muitos não entendem o nosso clamor ao Senhor, mas o Senhor entende. Aleluia, glória a Deus. Muitos não compreendem o nosso clamor ao Senhor, mas o Senhor compreende. E os que estavam ali, os soldados, alguns discípulos, pessoas que estavam ali, aleluia, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre e colocando na ponta um caniço, deu-lhe a beber. Eles não entendendo ali o sofrimento, a agonia de Jesus, o clamor de Jesus ao Pai, que foi em forma de uma pergunta, um clamor em forma de pergunta. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, glória a Deus. Eles não entendendo, não compreendendo, achou que eles estavam chamando a Elias, porque eles conheciam, era Elias como profeta. Aleluia, glória a Deus. Eles ainda não reconheciam Jesus como Deus, como Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então eles clamavam por Elias. Veio um, pegou ali uma esponja, aleluia, molhou essa esponja no vinagre e colocou na boca de Jesus para ele beber. Aleluia. Quando estamos no nosso limite, em sofrimento, já não aguentando mais, pessoas não nos entendem o nosso clamor. Aleluia. Não entende o nosso sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Não pode nos ajudar, até mesmo eles tentam ajudar, mas não pode.
não sabe como nos ajudar. Os outros, porém, que estavam ali, dizia: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Outros são ignorantes, apenas está ali, aleluia, e quer ver o que vai acontecer conosco, aleluia, duvidando que vamos nos levantar, que vamos ter vitória diante da luta que é grande, diante do problema, e muitos nem querem que nos levantemos e que temos vitória, que alcançamos vitória em Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, versículo 50 do capítulo 27 de Mateus, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Outra vez Jesus, então. Aleluia. Depois de terem ali embebecido Jesus com um vinagre. Aleluia. Com uma esponja molhada de vinagre, ao invés de ter molhado ali, aleluia, com água. Aleluia. Depois Jesus de ouvir eles dizer aquela zombaria. Será que Elias vai vir salvá-lo? Jesus clamou novamente ao Pai, agora com grande voz. Aleluia. Alto. Clame Jesus alto. O clamor é diferente da oração. A oração é um diálogo com Deus. O clamor é preciso ser gritado. É em voz alta. Aleluia, glória a Deus. O clamor é um pedido de socorro. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E outra vez, então, Jesus, com grande voz, clamou. E assim, nesse clamor, ele entregou o Espírito ao Pai. Aleluia. Ele veio a morrer, ele veio a falecer. Por amor a mim e a você. Aleluia. Entrega nesse clamor. Aleluia. Entrega o seu problema ao Senhor. Aquilo que está te matando. Aquilo que você não está aguentando mais. Entrega na mão do Senhor com grande voz. Aleluia. Glória a Deus. O véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos. Aleluia! Muitos corpos de santos são os nossos irmãos em Cristo Jesus, os que tinham aceitado Jesus como Salvador, os que passaram a crer em Jesus como Filho de Deus. Aleluia! Cantará Manai. Eles, aleluia, o sepulcro abriu, eles que já tinham morrido, o sepulcro abriu, e muitos dos corpos dos santos que dormiam, porque os santos é aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aleluia, que parte salvos em Cristo Jesus, aleluia, eles estão dormindo. E muitos daqueles santos que estavam dormindo, aleluia, eles não morreram, eles não morrem, mas eles estão dormindo. Os nossos irmãos que partiram não estão mortos, estão dormindo no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles ressuscitaram na hora em que Jesus morreu, na hora que Jesus entregou o Espírito e o Pai recebeu o Espírito. Entrega o problema que está te assolando, tirando a sua paz. Você não está aguentando mais a Deus. E Ele vai receber esse problema e transformar em vida, transformar em bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Os santos que estavam dormindo ressuscitaram. Versículo 53 do capítulo 27 de Mateus.
E saindo do sepulcro, eles ressuscitaram e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, aleluia, eles saíram do sepulcro, aleluia, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só, o véu do templo se rasgou, aleluia, a terra tremeu, fenderam as rochas, aqueles que estavam mortos, sepultados, ressuscitaram, saíram do sepulcro e começaram a andar na cidade. Muitos viram eles e ficaram atemorizados a ver os seus entes queridos que haviam ressuscitado ali, vivos, andando. Aleluia, glória a Deus. Andaram pela cidade e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Aleluia. Aí o centurião que estava ali guardando o corpo de Jesus, aí sim, eles passaram a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Jesus como Deus e não Elias. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É Jesus que é o Filho de Deus e não Elias. Aleluia, arabassuribiandarai. Você também vai reconhecer. Deus vai fazer todos reconhecer. Embora você não reconheça agora, embora você reconheça aí outra coisa, como Deus, como Filho de Deus, embora você adore outra coisa, aleluia, mas vai chegar o momento em que Jesus, ele vai se apresentar para você de uma forma que você não vai ter mais dúvida, que você vai ficar como esse centurião aqui, ó, aleluia, esse centurião que guardava Jesus ali na cruz. Você vendo, você vai ver o terremoto, Deus vai mandar um terremoto, e tudo que se passava, você vai ficar possuído de grande temor a Deus. Você que não tem temor a Deus, vai passar a ter temor a Deus. E vai dizer, declarar que verdadeiramente Jesus, ele é Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Oh, maravilha. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Hoje é domingo, procura o templo mais próximo da sua casa e vai adorar a Jesus, o Filho de Deus, verdadeiramente, não tenha dúvida. Ele é o Filho de Deus, vai adorar ele. Assim você será abençoado, sua família será abençoada. Aleluia, glória a Deus. Você vai ressuscitar, você vai acordar espiritualmente, porque espiritualmente você está dormindo. Você vai acordar espiritualmente. Aleluia. Você vai receber vida e vida em Cristo Jesus. Você vai ser abençoado e vai receber também combustível. Aleluia. Para vencer mais uma semana de trabalho. Amém? Jesus Cristo te ama.